Bem-vindos a mais um Desporto Total. Hoje vamos falar de ténis de mesa. O nosso convidado é o atleta da Associação Recreativa Novelense em Penafiel, António Malheiro, internacional por Portugal, medalha de bronze nos Europeus Sub-15, campeão em todas as classes de formação e séniores. Bem-vindo, António. É um gosto enorme ter-te cá. Obrigado Para pelo falar de convite. uma modalidade que ainda falávamos em off, que me diz muito, que foi uma das primeiras modalidades e até penso que foi a primeira que eu tive como federado. Por isso, olha, Ok. vamos falar e passar aqui um bom momento. Ok, antes de mais, obrigado pelo convite. Olha, para começarmos, e antes de perguntar como é que surgiu o gosto pela modalidade, aqui na apresentação eu também podia ter dito, para além de atleta, também és treinador, não é? Sim, comecei há pouco tempo. Começaste há pouco tempo. Muito bem. António, como é que surgiu o teu gosto pela modalidade, pelo ténis de mesa? Porque se calhar era muito mais fácil ir para o futebol, para o handball, para outra coisa, mas ténis de mesa porquê? Acho que foi um bocadinho também por causa do meu pai. Desde pequeno ele também praticou ténis de mesa. E depois pôs-me a mim a experimentar e eu, pronto, fui experimentando e ao longo do tempo fui ganhando o gosto. E passado uns anos comecei a ver que podia dar alguma coisa um bocadinho mais a sério. Pronto, e a partir daí enveredei por este desporto. Então a principal influência foi o teu pai. Sim, Não é? sim. Mas era praticante, neste momento Sim. é dirigente, não é? do Sim. clube, mas era atleta, porque o Novelense tem alguma tradição Sim. no ténis de mesa. Aliás, não é? antes de mim já tiveram vários atletas bons, até neste caso, Sim. e internacionais também. O meu pai também foi atleta e depois, consequentemente, treinador. Mas foi apenas um elo de ligação entre mim e o desporto, foi o meu pai, mas a partir daí, depois, apesar do meu pai me acompanhar sempre, o gosto Muito bem, foi muito ganhando o bem. gosto. Este programa tem como objetivo promover o desporto aqui na nossa região e todas as modalidades. Como é que tu vês a modalidade, neste caso o ténis de mesa, aqui na nossa região? Sentes que só o Novelense é que está a trabalhar de uma forma diferente, mas sentes que há mais clubes, há mais pessoas a poder competir? Como é que tu vês aqui na nossa região o ténis de mesa? Desde pequeno, acho que quando eu comecei a praticar era quase inexistente, acho que só conhecia o Novelense e mais uma equipa aí de Paredes, mas era Penso que também em Valongo também há um... sim, havia Sim. mas era relativamente pouca a afluência a este desporto. Com o passar dos anos e também agora mais recentemente com também o aumento das redes sociais e da divulgação da modalidade, acho que cada vez mais há mais praticantes e acho que a modalidade está a crescer aos poucos, porque também não é, como estávamos há bocado a falar, não é uma modalidade que esteja muito na moda, digamos assim, como Mas é uma algumas. modalidade que toda a gente joga e é Sim, muito e que fácil jogar, basta gostam. ter uma mesa com uma grande E dimensão que em casa, normalmente meter gostam, que é o mais engraçado, gostam, mas depois não levam a modalidade a a sério. sério, não é? Sim, porque é engraçado porque quando eu era mais novo chegavam ao ponto de me perguntar se o ténis de Praticavas mesa outra... não, mas se era uma modalidade olímpica, se era uma modalidade federada, o que eu achava bastante estranho, porque eu levava aquilo mesmo a sério. E é o que tu dizes, e vemos a jogar ainda há pouco tempo, penso que foi um estágio, já não sei se foi de futebol, foi de futsal, e vemos os jogadores, é uma forma de convívio Sim, e de competição que eu acho que é muito importante. Também falávamos há bocado, em off era uma coisa importante, e eu sou um grande defensor do desporto no primeiro ciclo, neste caso, para mim é ali a base. Penso que vocês têm um projeto, o Novelense, neste caso o clube, com as escolas. Queres falar um bocadinho sobre isso, António? Sim, e é um projeto que já começámos a tentar incutir há uns anos atrás, depois houve aí um momento em que ficou um bocadinho off, Também mas com a agora pandemia, sim, não? e com a Sim. pandemia também foi um momento fulcral, porque perdemos bastantes atletas e foi um momento em que se calhar nos fez impulsionar mais este projeto. Chamado Ténis de Mesa vai à escola e como estávamos a falar há bocado, o principal ponto é tentar adquirir atletas, ou pelo menos Angariar, sim, captar. captar atletas e tentar mostrar-lhes um bocadinho o que é o ténis de mesa e tentar fazer com que eles comecem a praticar e que venham praticar no Novelense também. Muito bem. E no Novelense, quantos atletas, não falando especificamente só da equipa sénior, não é? Sénior, Que é sim, aquela, sim. quantos atletas tem o Novelense, para termos assim mais Agora, ou neste menos? momento, acho que temos cerca de 12, se não me 12. engano. Sim, teríamos mais, mas depois da pandemia, como eu Entretanto, tinha dito, abandonaram. perdemos bastantes. Mas, neste caso, séniores e de outros escalões. Temos 12, acho que, de escalões mais baixos, depois dos séniores sou eu e temos mais 4 atletas. Mais 4 atletas. Por exemplo, quando vocês vão a competições nacionais, neste caso, são os 4 atletas que vão, competem todos. Sim, normalmente porque o nosso desporto é dividido em competições individuais ou competições E por depois, equipas. e por equipas, Sim. exatamente. Se for uma competição individual, poderemos ir todos, mas cada um joga, digamos, por si. Sim. Se for competições de equipas, a equipa é constituída por, o máximo poderá ser até 5 atletas,
e depois há uma fase em que cada um joga por si, mas Sim, sim. fazem parte de uma equipa. Antes de falarmos especificamente do Novelense, do caso da equipa sénior, neste caso, como é que tu vês, e falámos da região, mas como é que tu vês agora o ténis de mesa no nosso país? Sentes, e não vamos falar de ser uma modalidade, como falámos, dita amadora, não é? Sim. Porque há sempre aquelas dificuldades inerentes, mas tu sentes que a modalidade está boa, recomenda-se? Qual é a tua Sim. opinião em relação ao ténis de mesa em Portugal? Assim, acho que a comunidade em si, como eu estava a dizer, ainda é bastante pequena, mas acho que está a crescer cada vez mais e acho que Porque a temos. influência, desculpa interromper, como tu disseste e muito bem, a influência das redes sociais hoje em dia tem um Sim, impacto ajuda maior, e não é? tem um impacto bastante grande nisso. Sim, mas como eu estava a dizer, acho que cada vez há mais afluência no ténis de mesa, cada vez temos uma comunidade maior e acho que estamos no bom caminho. A Federação também tem feito um bom papel quanto a isso, tem tentado divulgar a modalidade. Também a nossa equipa sénior de ténis de mesa também tem feito resultados espetaculares e acho que isso também é uma das formas de tentar atrair pessoas. Mas vejo um futuro risonho para a modalidade e acho que temos as pessoas certas também a A comandar, digamos, comandar. as trofas. E já há um maior número de atletas a praticar do que há uns anos. Sim, é o Sim. que eu estava a dizer. Tens ideia mais ou menos do número É assim, não, sei que é na ordem dos milhares, mas pouco. Digamos que a comunidade em si a praticar, opá, eu não quero dar um número certo porque Sim, não sim, tenho, sim, mas mas já há muita gente, tens a sim, noção que isto tem aumentado sim, tem e aumentado que caminha drasticamente. para poder, Sim, sim, poder sim. ter mais atletas. Muito bem. No caso, por exemplo, e falámos já, falaste da seleção, na qual tu já fizeste, Sim. fizeste parte, representar o país é sempre É um orgulho, diferente, sim, é um não é? orgulho, sim. Mas tu sentes que nós, quando vamos a competições no estrangeiro, internacionais, que já somos vistos com outra forma. Antigamente, nós temos o exemplo, por exemplo, dos chineses, não é? Sim. que era e ainda é uma Dominam a potência, não é? modalidade. Mas tu sentes que já nos conseguimos bater com eles. Assim, acho que conseguimos sempre bater-nos um pouco, acho que sempre fomos respeitados, porque apesar de tudo sempre tivemos uma boa estrutura de treinadores, com bastante conhecimento, e que tentaram, mesmo fazendo estágios lá fora, para tentar que nós treinássemos bem e com os melhores. Mas acho que é um pouco difícil porque a estrutura de outros países, tais por exemplo como França ou Alemanha, os próprios miúdos muitas vezes aos 10, 11 anos deixam a escola ou Só para se dedicar. têm programas especiais em que a escola tem parcerias com a escola, apesar de agora, por exemplo, a Federação Portuguesa já ter programas parecidos com alguns atletas da Federação, um deles que joga no nosso clube, que é o Sim. Silas Monteiro. Mas isso esses atletas dava-lhes uma vantagem muito maior quando jogavam contra nós a nível internacional, porque eram horas de treino completamente diferentes. Nós treinávamos 2 horas, 3 horas por dia, muitas vezes até que fazer esforços a levantar-nos antes de ir para a E já escola vamos falar daqui a bocado das para horas. ir treinar, e chegávamos lá fora e combatíamos com atletas que tinham, por exemplo, 6 horas diárias de treino, o que Que se fazia. dedicavam só àquilo, que eu Sim, penso que é um grande handicap do nosso país em relação às modalidades ditas amadoras. Ainda há dias, no último programa, tinha cá atletas de trail, dias diziam que em Espanha eles treinam, são profissionais, e aqui isto é impensável. Mas eu penso, não sei se, corrijo-me se eu estiver errado, no Belenenses já teve atletas de outras nacionalidades. sim, sim. Tu sentes que aprendeste e que foi bom esse intercâmbio, ter esses atletas aqui para o teu crescimento, o teu, do clube Sim. e da modalidade? Acho que quando eu era mais novo, e principalmente quando estava na seleção nacional, acho que foi um dos pontos fulcrais para o meu sucesso. Foi mesmo termos aqui, porque tivemos desde nigerianos, chineses também, e que eram grandes jogadores e que no fundo eram profissionais já e que treinar com eles dava logo outro tipo de De experiência experiência. para quando íamos até a nível nacional, quando íamos jogar campeonatos nacionais, então estávamos em pé ou seja, estávamos com bastante vantagem em Em relação relação a eles, aos outros aos atletas, outros. sim, que não tinham E, essas e- regalias, e- e digamos. tu, e tu sentes que tu, no teu caso específico, que cresceste e evoluíste a competir contra eles? Não Sim, digo de estarem no teu clube, que também treinavas sim, com eles, sim, competias de uma forma diferente, mas sentes que cresceste como atleta? sim. Acho que sim, e acima de tudo era eu e outro rapaz que jogava comigo, que era o Paulo Silva, que fomos os dois, digamos, uns privilegiados, acho eu, por a equipa já estar na primeira divisão quando nós éramos novos, e começámos a jogar na primeira divisão nacional desde os 12, 13 Muito anos de novos, não é? idade, e é como eu dizia há bocado, isso dá logo uma vantagem astronómica em relação a outros atletas que não têm essas oportunidades.
E o Novelense já está há alguns anos 22. na primeira divisão, não é a primeira liga, a primeira sim. divisão. Isso ajuda, mas tu sentes que, por exemplo, que o Novelense, tens de ter cuidado com o que vais dizer por causa do teu pai, não é? Que é diretor e é teu pai, que te dá as condições todas a ti enquanto atleta para tu poderes evoluir e atingir Sim, o sucesso. sempre deu, e além do Novelense, os meus pais também, porque foram, acho que foi um dos pontos também, mais um dos pontos fulcrais, foi o investimento que foi feito, porque na altura, é como eu estava a dizer, tínhamos que ir lá fora treinar com os melhores, tínhamos que ir lá fora competir com os melhores, se quiséssemos evoluir e se quiséssemos levar isto para a frente a nível profissional. E sei que além do Novelense, os meus pais foram um dos principais Pilares, não é? e investidores Da tua da carreira minha carreira. desportiva, Sim. não é? E os treinos, vocês treinam no pavilhão de Sim, Novelas? sim. No pavilhão municipal, penso que tem lá uma nave, uma parte anexa, não é? Sim, é assim, os miúdos, no caso dos miúdos, sim, a formação sempre foi feita lá, apesar de que quando eu era mais novo a minha formação foi quase toda feita onde era a junta de freguesia de Novelas. Sim. Tinha um pavilhão, também um anexo, uma zona anexa em baixo, e foi aí que foi feita a minha principal formação, mas agora sim, Mas a agora formação são é outras feita. condições, não é? Sim. Por isso partimos do princípio que tens todas as condições Sim, para... aqui, sim. E quando vais à seleção, tem algum sítio específico para vocês treinarem? Sim, Ou temos assim, é o centro de treino de alto rendimento em Gaia. Aliás, é onde eu divido também, apesar de até ano passado estava a estudar, e fazia repartição de treinos entre aqui no Penafiel Na e Fiel lá em Gaia, no centro de treino, onde treinam os melhores a nível nacional. Agora vamos falar mais especificamente do treino. Quantas vezes treinas por semana, todos os dias? Quantas horas? Sim, o normal é fazer 2 horas por dia, porque agora eu trabalho também, estou a trabalhar, e o meu trabalho implica que eu esteja ocupado das 8 da manhã às 5 da tarde, e é quase sempre acabo o trabalho e vou treinar das 6 às 8. Mas há alguns dias que possa fazer Mas algum sentes esforço. que treinar mais te ia potenciar ainda mais as tuas capacidades? Sim, é assim, o ténis de mesa é um desporto de muita repetição, é um desporto que se ganha muito em repetir, 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 e quanto mais uma pessoa repete, apesar de que o físico é extremamente importante, muita gente não tem noção, mas o Sim, físico sim, a sim. parte física é extremamente importante, mas a parte técnica e tática também é bastante importante, e o treinar, o repetir o treino é um dos pontos essenciais. Sim. Porque muitas vezes as pessoas não têm noção, mas a própria pega da raquete, a forma como se põe um Influencia. pé, um apoio, tem Sim. tudo uma influência. Influencia, sim. E tu treinas, por exemplo, especificamente os apoios, treinas isso? Há treino específico sim, para o isso? treino acho que tem que ser um pouco dividido também, como é que eu posso dizer, preparar a época também tem que se lhe diga, porque há momentos em que posso treinar mais o físico, momentos em que posso treinar mais a técnica, outros mais a tática, consoante se tem Faz tudo a competições ou diferença. não. Sim, Faz toda a diferença. Por exemplo, para além do ténis de mesa, tu fazes, do treino específico da mesa, tu fazes algum tipo de treino específico, por exemplo, no ginásio, ou reforço muscular, tens cuidado com isso, Sim. não tens alimentação? Quando Queres era falar mais um novo, bocadinho? não. Quando era mais novo, odiava fazer físico, e não ligava nenhuma. Mas de há uns anos para cá, e principalmente quando uma pessoa vai aumentando a idade, os problemas começam a aparecer e as lesões também. E agora um dos meus pontos essenciais e que eu tento gerir muito é fazer o reforço. Mas, por exemplo, o reforço mais nível, membros inferiores Sim, ou membros superiores? Sentes um bocadinho o trabalho dividido? Porque muitas vezes as pessoas pensam que jogar Claro. ténis de mesa é membros braços, não é? Sim, Mas e as ficar com as pernas têm um papel Sim. Aliás, fundamental também. as pernas e o tronco acho que é mesmo o O essencial. essencial, não é? O braço, como é óbvio, não é? Porque é o elo de conexão entre a bola e o jogador, mas a parte do tronco e das pernas é a parte que suporta e que vai fazer o atleta mexer, é mesmo o essencial. No meu caso, é assim, eu tenho que fazer grande reforço de pernas e de anca e tronco, porque é onde eu tenho a maior parte das lesões. Mas conheço atletas que não, que é mais a parte superior que têm que fazer reforço. E trabalho, por exemplo, de velocidade de reação, porque vocês têm que trabalhar, também fazes esse tipo de... Sim, já fiz, agora não faço tanto, porque é como eu digo, também como não O treino facto de tanto começares a trabalhar, o facto de Sim, trabalhares... e depois eu acho que um atleta também tem que depois adaptar o estilo de jogo ao estilo de vida que tem. Eu agora, como não posso treinar tanto, se calhar... Mas notas diferença? Bastante, sim. E principalmente de não ter tantas horas de treino e de não me focar só na parte física e treino, ter
estar a trabalhar, estar bastantes horas sentado, sim, influencia muito. Por exemplo, muitas das vezes a dificuldade dos clubes, das modalidades ditas amadoras, tem dificuldade, por exemplo, em ter o suporte atrás. No caso de um fisioterapeuta, de um nutricionista, vocês como é que funciona? Têm essa salvaguarda desse. Quando fui acompanhado na seleção houve uns anos, os primeiros anos que não tínhamos, porque até o próprio desporto, aqui em Portugal não se usava, ter o fisioterapeuta, ter o massagista, ter até o psicólogo, que agora é bastante usado. Nos meus primeiros anos ainda não, depois comecei a ter, passado uns anos na seleção nacional, mas agora não tenho nenhum tipo de... Assim, se tiver uma lesão, vou ao fisioterapeuta. E conheço já o meu corpo suficientemente bem para perceber isso e para tentar gerir de alguma forma esse tipo de lesões se tiver, mas não é uma coisa recorrente, eu não tenho um fisioterapeuta. Mas sentes que isso pode fazer a diferença, ter um fisioterapeuta, um psicólogo, Sim, faz toda a diferença. Sim, um atleta que tem esse tipo de acompanhamento diário e que acho que dá um rendimento. Com clubes que de certeza que têm esse tipo de... Pois, e é uma das nossas desvantagens, se calhar, é que somos um dos clubes, acho que somos a equipa mais jovem da primeira divisão. Qual é neste momento o clube, a maior potência portuguesa neste momento? É o Sporting. Sim, o Sporting. E tu notas que o facto do Sporting ter, porque de certeza absoluta que tem esse suporte, ter um fisioterapeuta, um psicólogo, ter uma estrutura maior, que isso faz parte e que se calhar é por causa disso que eles também estão à frente. Sim, apesar, assim, também, apesar do dinheiro ditar muita coisa, não é? Porque conseguem arranjar os melhores jogadores e... Isso acho que é logo o principal ponto. É uma luta desleal, não é? Um bocadinho desleal, mas também já tiveste alguma proposta gosto, assim de algum clube que sentisses que... Não, por acaso não, porque assim, eu quando saí da escola, ou melhor, quando acabei o secundário, decidi não seguir a carreira de ténis de mesa e sempre fui fiel ao Novelense. E acho que a maior parte dos clubes também sabiam que seria difícil eu sair do clube. Muito bem. Pelo menos. E como é conciliar os treinos? Porque até agora deves ter feito alguns sacrifícios, privar-te se calhar enquanto os amigos iam ver uns copos, tu se calhar tens de deitar cedo para competir. Como é fazer isso, como é conciliar isso com neste caso, o teu emprego, antes a faculdade, agora o teu emprego, com os treinos? Quando era mais jovem, por acaso, não senti tanto isso. Não sei porquê, porque sempre, desde miúdo, como joguei, não me fez assim tanta falta. Depois houve ali uma fase quando decidi em que não ia mesmo continuar, estava a ver o que é que ia fazer ainda, que me custou um pouco, mas agora é relativamente fácil. Quando tenho de jogar, quando tenho alturas para me concentrar nos jogos, tem que ser. A parte dos vossos jogos não são aqui na nossa região, não é? Mais para a zona de Lisboa? Assim, temos muitas... O nosso campeonato é constituído por 4 equipas da Madeira, 2 equipas dos Açores, uma equipa do Algarve, uma de Lisboa, portanto acho que as pessoas já conseguem perceber que o nosso campeonato é sempre um bocadinho longe daqui. Só os nossos jogos em casa é que trazem mais gente. E tu não sendo a tua área que tu dominas, não é? Mas tu sentes que o clube tem que faz sacrifícios para vocês poderem participar, e é assim, e uma prova, e tu ainda agora falaste de 4 equipas na Madeira, deslocações, isto e aquilo, que é difícil o clube, mas tens todo o apoio, tens todas as condições para irem competir, mas sentes que ainda as modalidades amadoras ainda têm esse bocadinho, esse handicap de não poderem e não terem capacidade financeira para poder evoluir nesse aspecto, mas sentes que o clube neste momento permite fazer esse tipo de trabalho, ir à Madeira, ir a Lisboa e competirem com os melhores, não é? Eu acho que sim, um dos maiores handicaps das equipas, eu acho que de certeza que é esse, porque nota-se bem, ou pelo menos eu noto, que muitas vezes é preciso fazer um esforço bastante grande. Mas eu acho que pelo menos no nosso caso, a própria equipa, somos os 4 jogadores que estamos lá, gostamos mesmo do que fazemos e o próprio espírito não nos custa nada, tanto seja deslocações como fazer qualquer tipo de esforço pelo clube. Até agora acho que nunca ninguém se queixou. E é bom sentirem isso e serem acarinhados acima de tudo. Sim. E acima de tudo é isso, e o clube faz-nos sentir em casa, é uma coisa fantástica. Muito bem. Já me falaste do apoio dos pais, que é importante, não é? E acompanham às provas? Sim, o meu pai, sim. Principalmente. Sim. A minha mãe também, só que a minha mãe não gosta muito de ver, fica nervosa, é difícil. E tu sentes que isso é importante, o apoio da família para aquela competição, para aquela modalidade que nós praticamos? Quando era miúdo, eu por acaso é uma pergunta interessante, porque eu quando era miúdo eu não gostava que os meus pais fossem ver os meus jogos, achava que, não sei, de saber que eles estavam lá a ver,
criava em mim um certo nervosismo, mas Que é agora... o medo de errar, o Sim, medo de sim, desiludir, é? sim, era, agora é uma coisa que acho que é essencial, porque eu adoro quando os meus pais vão ver os jogos. E vocês costumam ter muita gente em casa a apoiar-vos, a ver Por os acaso, jogos? não, é assim, depende dos Isto também, dias. esta situação da pandemia também veio alterar um Sim. bocadinho as rotinas, não é? Mas vocês têm gente a Mas acompanhar-vos? já tivemos bastante mais. Há uns anos atrás, porque é engraçado, porque agora que a modalidade até parece ter mais atletas e mais comunidade, digamos assim, por acaso até temos menos gente a ver os jogos. Quando eu era miúdo e o ténis de mesa era pouco falado, nós enchíamos mesmo lá na junta de freguesia, naquela parte anexa, aquilo ficava completamente cheio, tínhamos 50, 60 pessoas às vezes a ver os jogos, e agora há dias em que temos, por exemplo, 20, 30, mas não passa muito disso. Mesmo quando dias jogam, por exemplo, com o Sporting, que é a equipa ou sentes que, por sim. exemplo, quando jogando com o Sporting, que se calhar há mais gente a ir ver? O problema às vezes também é os horários dos jogos, porque infelizmente também nós, a Federação, muitas vezes põe os jogos, que é, por exemplo, as equipas da Vocês Madeira jogam vêm geralmente cá. ao sábado? Pois, aí é que está. Nós jogamos ao sábado, ou seja, agora até é à sexta e ao domingo, mas às vezes antes era ao sábado e ao domingo. Mas o problema é que, por exemplo, essas equipas da Madeira e dos Açores, para virem para cá e fazerem jornada dupla para pouparem dinheiro, temos que fazer jogos seguidos e, por exemplo, é ao sábado à tarde e ao domingo de manhã, às 11 da manhã, por exemplo. E aí não temos... É mais complicado. Pois, a modalidade já não é que tenha muita gente e as pessoas estarem-se a levantar da cama para ir ver um jogo às 11 da manhã. Às vezes fica difícil. É complicado. Mas e o ténis de mesa é uma modalidade, mesmo com esta situação que vivemos da pandemia, que os atletas estão afastados um do outro e que podem perfeitamente jogar e sem qualquer tipo de problema. Há bocado falaste da sensação de representar a seleção. Sentes que isso foi o ponto alto até agora da tua carreira? Foi representar o país? Sim, acho que sim. Apesar da primeira divisão, aliás, ano passado até acabámos o campeonato em terceiro lugar. Acho que foi para mim, pelo menos, como atleta principal da equipa, porque já estive lá, mas muitas vezes era o quarto jogador, eu não jogava. Mas como atleta principal foi mesmo o melhor resultado e acho que isso e a seleção foi quase equiparável. Foi quase igual, mas sim, a seleção acho que não... É o sonho de qualquer atleta, em qualquer modalidade, é representar o país, sim. O que é que ainda te falta conquistar? O que é que gostavas de conquistar? Sim, pouca coisa, porque é como eu digo, o ténis de mesa para mim já não é mesmo a nível profissional, não é uma coisa, mas gostava, como jogando na primeira divisão, gostava talvez um dia de ganhar uma taça de Portugal ou até um campeonato. E agora, enquanto clube novelense, até onde é que achas que o Novelense pode chegar? Um dia ser campeão? Sim, eu acho que sim, ainda por cima agora com a formação e investindo bem na formação, eu acho que podemos ser mesmo uma das maiores potências a nível nacional. Acho que temos as pessoas certas para que isso aconteça. Muito bem, assim espero, e quando for, depois mais uma entrevista com algum craque que possa mais surgir. É importante também, António, falarmos, porque muitas vezes falamos do equipamento. Uma raquete pode custar, pode ser barata, compramos em qualquer loja, mas faz diferença uma boa raquete. Sim. Acho que uma boa raquete, mas depois em si depende também mais uma vez do estilo de jogo do jogador. Acho que não é uma coisa que seja, é aquela raquete que custa 100 euros. Adapta-se, é como as esteiras no jogador. Pois, é isso, sim. Tem que ser, é assim, às vezes o mais caro não é o melhor. Não é o melhor. Porque aliás, por exemplo, eu posso dar o exemplo, eu jogo com uma madeira de 60 euros, que não é mesmo das mais baratas. E se calhar um miúdo que agora entra num ténis de mesa diz, pô, um rapaz da primeira divisão a jogar com uma raquete de 60 euros, como é que é possível? Mas é porque é uma madeira que já joga há bastante tempo e sempre adorei aquela madeira e para o meu estilo de jogo é essencial. E confortável com ela. Muito bem. Já que falámos, vocês, para deixares também aqui, como é que vos podem contactar a nível de redes sociais, para treinar? Como é que se quiseres deixar algum contacto, podes... Assim, temos a página do Facebook, acho que o melhor mesmo seria a página do Facebook Novelense, que é a Associação Recreativa Novelense, basta escreverem assim o nome no Facebook. E acho que não tenho a certeza, mas acho que já estamos mesmo dentro lá do Facebook, tem lá 2 números de telemóvel, ou pelo menos 1 ou 2, e um e-mail. E podem-se deslocar lá, contactam-nos. Ou de qualquer maneira, temos os treinos todos os dias, das 6h30 às 8h, se não me engano todos os dias não, acho que a terça-feira é o único dia que não, porque o pavilhão não tem disponibilidade, mas de segunda à sexta, tirando terça, todos os dias das 6h30 às 8h, estejam à vontade para aparecer por lá, está sempre lá a gente, temos lá sempre ou eu ou o treinador. Não é? Experimentar, sim, e podem ir experimentar sem compromisso nenhum, podem ir experimentar e seria um gosto para nós. Muito bem, António, olha, estamos quase a terminar, mas queria que deixasses uma mensagem para quem nos vê, para quem te segue, para quem gosta de ténis de mesa, para quem está a começar, para quem quer atingir o que tu já atingiste.
uma mensagem que tu queiras deixar, porque de certeza que há muita gente que vai ver, e o ténis de mesa, como eu te disse e falámos há bocado, toda a gente joga, ou toda a gente tenta jogar, e é muito fácil de tentar, nem que seja em casa, com uma mesa, ter uma rede e jogar. Uma mensagem que tu queiras deixar. Acho que acima de tudo, isto acho que é transversal a qualquer desporto, é se gostam e se querem mesmo, lutem e façam de tudo, pelo menos para tentar e não deixar nada por fazer. E acho que os vossos objetivos serão atingidos, de certeza. Muito bem, António, olha, foi um gosto muito grande ter-te cá. Muito Obrigado. sucesso para ti individualmente, para Obrigado. o teu clube, e quando forem campeões nacionais, espero-vos cá para mais uma Ok, entrevista. E combinado. precisarem de novo um canal, estamos Ok, disponíveis. obrigado Está bem? igualmente. Ok, obrigado. Obrigado. Obrigado por ter assistido. Até daqui a 15 dias e não se esqueça, pratique exercício físico. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.